Fala galera, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso sobre noções teóricas e práticas sobre o registro de marca do INPI. Na aula passada, nós vimos uma breve introdução sobre os objetivos do nosso curso, explicando a quem se destina e como esse curso poderá ser usado para uma introdução ao estudo das marcas. Nessa aula, nós vamos tratar sobre várias questões introdutórias sobre as marcas. Vamos tratar sobre disposições gerais. Iniciando. As marcas, apesar de poderem serem materializadas de alguma forma, seja em um objeto, em um cartaz, em uma publicidade online, o que seja, elas só encontram proteção nas normas jurídicas, né? No Brasil, nós temos a proteção das marcas na Constituição Federal, que assegura a proteção às marcas em propriedade intelectual. Temos também os tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris, o Acordo Tríplice e o Protocolo de Madrid. E no aspecto infraconstitucional, ou seja, temos a Constituição acima e abaixo da Constituição nós temos a Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279, que é a principal norma sobre propriedade industrial no Brasil. Abaixo dessa lei, nós temos uma série de normas infralegais. Essas normas são resoluções, instruções normativas, dentre outras, editadas primordialmente pelo INPI, e elas regulam todas as questões nos mínimos detalhes sobre o registro de marcas, sobre a solicitação, sobre o processo de exame, sobre o deferimento, sobre o indeferimento, sobre os valores das retribuições, enfim. Essas normas infralegais são as que detalham todas as outras normas. Partindo para o segundo slide, é bom termos em mente que o único meio de comunicação oficial entre o INPI e o solicitante é a RPI, a Revista de Propriedade Industrial. Nessa revista, publicada semanalmente no portal do Instituto, em PDF, o INPI divulga todas as decisões, todos os atos praticados sobre os registros de marcas e sobre outros ativos de propriedade intelectual. Ou seja, se alguém ligar para você ou mandar um e-mail dizendo que é do INPI, cobrando um valor, solicitando a prestação de um serviço, não acredite. Porque a RPI é o único meio de comunicação oficial do INPI com os solicitantes de marca. Nesse sentido, o sistema e-marcas é o único meio para solicitar o registro de marcas. Não há solicitação de registro por e-mail, por carta, nenhuma outra forma. Quer solicitar uma marca, vai para o site do INPI e acessa o sistema e-marcas. Outro ponto importante é a questão das datas. A data de publicação na RPI é o que determina o prazo em todo o procedimento de registro de marca. Seja para apresentar uma defesa, seja para apresentar uma manifestação, seja para juntar um comprovante de pagamento, tudo isso, todos esses prazos serão contados da publicação na RPI. E todos os requerimentos que você fizer devem ser com data e hora. A data e hora registrada no seu requerimento é o que vai provar que você cumpriu a determinação do INPI. Esse sistema e-marcas, voltando para ele, até a data de gravação dessa aula, tinha algumas limitações, como, por exemplo, ele não aceitava registro de marca multiclasse. Mais à frente do curso, vamos entender do que se trata. Já para as práticas dos atos propriamente dito, temos que saber quem tem legitimidade, quem pode praticar esse ato. Se você
ou sua empresa mora ou tem sede no Brasil, é possível praticar esses atos pessoalmente, ou seja, você mesmo vai lá e solicita o seu registro, por exemplo, ou por meio de um procurador. Isto é, você pode contratar um advogado ou alguma empresa especializada para fazer o seu registro de marca, desde que haja compatibilidade entre a sua atividade e a marca que você está registrando. Você não pode ser um técnico em manutenção de ar-condicionado e querer registrar uma marca de uma indústria alimentícia, por exemplo. Se você mora no exterior ou a sua empresa tem sede no exterior, é a única sede da empresa, você deve nomear um representante legal no Brasil, através de procuração e com poderes para receber a citação. Isto é, você ou sua empresa deve ter alguém com capacidade jurídica para agir em seu nome ou em nome da empresa, sendo representante legal desta, inclusive com poderes para receber citação. As marcas coletivas e de certificação, elas têm condições especiais, que está no artigo 128 da Lei de Propriedade Industrial. Eu vou abrir aqui a lei para darmos uma lida. Vamos lá. Artigo 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exercem efetiva e licitamente. Ou seja, o exemplo que nós demos. Você não pode ser um técnico em refrigeração e querer registrar uma marca de uma indústria alimentícia com 15 mil empregados, 100 mil empregados. Parágrafo 2º. O registro de marca coletivo só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa da coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros. Ou seja, a coletividade que deseja registrar sua marca pode requerer que uma pessoa jurídica que a represente solicite esse registro de marca. A marca de certificação só poderá ser requerida por pessoas sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço testado. Ou seja, se trata-se, por exemplo, de uma marca que certifica a qualidade de um produto X, de canetas, por exemplo. Uma empresa produtora de caneta não poderá requerer essa marca de certificação, né? Terá que ser uma empresa de outro setor, provavelmente uma empresa especializada em testes de qualidade, que irá requerer essa marca de certificação. Voltando para o nosso slide. Sobre os procuradores. Quais são os documentos necessários para constituir um procurador, caso seja essa sua escolha? É necessário uma procuração, obviamente, né? Quando um representante legal atua em nome dos requerentes. Esse documento deve ser redigido em português ou traduzido. Ou seja, você não pode requerer uma marca no INPI por meio de um procurador e levar ao processo uma procuração escrita em inglês. Nesse caso, o processo será indeferido de plano, pela ausência de capacidade do requerente. Eu sempre recomendo que a tradução, eventualmente, seja feita por meio de tradutor juramentado. A procuração deve ser apresentada no momento do primeiro ato da parte no processo. Ou seja, se desde o início você já tiver um procurador, essa procuração deve ser apresentada desde o requerimento da marca. Porém, se você fez o seu pedido, sua marca foi indeferida e você contratou um especialista só para apresentar o recurso contra o indeferimento, nesse caso, no momento da apresentação do recurso, obrigatoriamente a procuração já deve ser apresentada.
Há possibilidade também de um pedido de marca em cotitularidade, ou seja, mais de um dono, mais de um proprietário para a mesma marca. Para isso, as atividades devem ser compatíveis com os produtos ou serviços da marca. Todos os requerentes devem exercer atividades compatíveis com o produto ou serviço da marca. Os atos, tanto de requerimento como no curso do processo, devem ser praticados em conjunto por todos os cotitularidades ou por um procurador único, ou seja, ou todos os cotitulares praticam o ato, ou todos os cotitularidades constituem um único procurador para praticar os atos no processo. Também nesse caso de cotitularidade, os prazos estabelecidos, conforme publicado na revista de propriedade intelectual, iniciam no primeiro dia útil após a publicação. Ou seja, o prazo, a decisão foi publicada no dia 1º, na RPI, vamos supor, terça-feira. No dia 2, na quarta-feira, já é o primeiro dia do prazo. Perfeito? Em casos excepcionais, não recomendo em hipótese alguma solicitar ou esperar por isso. Pode haver extensão dos prazos em casos de eventos imprevistos. Nunca conte com isso, tá? Seguindo. O que são as retribuições? As retribuições, nos termos usados pelo INPI, são os pagamentos que você faz pelos serviços prestados pelo INPI. Se você requerer um registro de marca, você vai pagar X. Se apresentar um recurso, vai pagar X. Enfim, esses valores que você vai pagar pelos serviços do INPI. Esses valores estão disponibilizados em uma tabela que estão no site do próprio INPI. A consulta pública é possível qualquer um consultar. Esse pagamento é feito por meio de GRU. Você vai no site, emite um GRU, paga e quando vai para o processo no INPI, pega o comprovante e leva junto para o processo. Mas, em alguns casos, pode haver descontos, que também está previsto na tabela. Como, por exemplo, pessoas naturais, microempresas, entre outros entes, eles têm descontos nessas taxas, nessas retribuições. Dependendo do caso, recomendo sempre consultar a tabela e verificar se você se enquadra em uma dessas hipóteses de desconto. Caso tenha alguma dúvida, há canais de atendimento disponibilizados pelo próprio órgão. Há o atendimento virtual, por meio do Fale Conosco, disponível no próprio site do INPI, e também há a possibilidade de atendimento presencial, porém só mediante agendamento. Esses atendimentos prestados pelo INPI, eles são bem amplos. Qualquer questão que você tiver, qualquer dúvida, pode entrar em contato com o INPI, que possivelmente vão solucionar a sua dúvida. Inclusive, podem ser contactados para vistas ao processo. Se por algum motivo você não tem mais como acessar o processo, eles podem te ajudar com isso. Orientação e mesmo para uma audiência para resolver alguma questão relacionada às suas marcas. O INPI também, ele segue a Lei de Acesso à Informação, pois ele disponibiliza através da própria RPI diversas informações, bem como disponibiliza bases de dados para pesquisa de marca, de patente, de contratos e os canais de atendimento que acabamos de comentar. Nessa aula, nós ficamos por aqui. Nós vimos sobre as normas aplicáveis às marcas, né? Vimos que a maior dessas normas nacionais é a Constituição Federal, seguido pela Lei de Propriedade Industrial e pelas normas do INPI, que são as mais detalhadas.
vimos que o único meio de comunicação oficial do INPI é a Revista de Propriedade Industrial e que o dia útil seguinte à publicação da RPI é o primeiro dia do prazo para a prática dos atos no processo. Vimos que o sistema de e-marcas, que é o sistema pelo qual solicitamos a marca. Vimos os requisitos para a prática dos atos, né? Vimos quem são os legitimados para a prática desses atos, os requisitos da procuração. Vimos que também há a possibilidade de pedir uma marca em co-titularidade, em que casos excepcionais pode haver extensão do prazo. Vimos também que as retribuições são os valores pagos pelos serviços prestados em INPI, que estão disponibilizados em uma tabela. Vimos que o pagamento é feito por meio de um GRU e que algumas pessoas específicas, como as microempresas, elas têm desconto nessas taxas. Por fim, vimos também os canais de atendimento do INPI e vimos que esses canais eles prestam uma vasta gama de informações para os requerentes. Na aula seguinte, nós vamos tratar sobre o que é uma marca. Te aguardo na próxima aula.